vida, hoje e sempre. Quero convidá-los a abrirmos juntos a Bíblia para o texto da Lavra do Apóstolo Paulo, capítulo 1 da Carta aos Efésios, um texto muito sugestivo para a temática que nós vamos modestamente trazer aos amados irmãos aqui. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar mais uma vez aqui no Parque Bandeirantes, né, João? Vila Bandeirantes. E desta feita, acompanhado da minha esposa, minha filha, convite do pastor Johnny, e a todos os amados que sobram aqui. Abraçar aqui a todos, pastor Johnny e a igreja, uma saudação afetuosa e fraternal do nosso presidente, pastor José do Carmo, sob o episcopado nós exercemos o nosso ministério. Abraçar aqui o Rono Peterson, nosso amigo, seus colegas, seus irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo que servem ao Senhor na igreja presbiteriana do Brasil. Eu quero, antes de iniciar esta palestra, ler esse texto, aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. É um texto um pouco longo, mas a carta aos Efésios é a carta dos parênteses. E o parêntese é um recurso gramatical que é utilizado para explicar determinada afirmação que para o autor aparentemente ou inicialmente não ficou devidamente explicada. Aí Paulo faz uma afirmação e do versículo 4 até o 14 no texto original não tem um ponto final, porque é um parágrafo único. Diz-nos assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quero chamar a atenção para essa preposição aqui do locativo, em Cristo, como também nos elegeu nele. Quero chamar a atenção para esse pronome aqui, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Toma em seu lugar. Meus irmãos, eu quero colocar aqui 3 questões que eu gostaria que fossem premissas para essa palavra esta noite, essa palestra esta noite. Primeira delas é o fator histórico. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, aqui representada,
no segmento denominacional As Assembleias de Deus, na congregação que está aqui na Vila Bandeirantes. E como igreja do Senhor, no aspecto bíblico teológico, somos a igreja já há 2000 anos. Eu digo igreja inaugurada há 2000 anos, porque enquanto projeto eterno, ela já existia em Deus antes da fundação do mundo. Mas também, como denominação, completamos agora recentemente 110 anos de história da nossa denominação, da nossa igreja. Então não somos uma igreja, uma denominação que começou ontem. Não somos um grupo aventureiro que iniciou de repente em uma esquina qualquer com alguma boa intenção. Um outro fator é o fator doutrinário. A doutrina da salvação, tal qual nós a temos revelado nas páginas das Sagradas Escrituras, deve ser a doutrina dominante na nossa vida e na vida da igreja. Penso, inclusive, que a própria existência da revelação de Deus às Escrituras e da Bíblia enquanto revelação de Deus é em função e é por causa da decisão de Deus de remir o ser humano caído da sua condição de condenação eterna. E a temática que os irmãos estão estudando nesse mês, nesses cultos de terça-feira, que nós denominamos de Seminário de Crescimento Espiritual, versa sobre a salvação. Vocês colocaram ali a mecânica da salvação. E o subtema a mim proposto hoje é exatamente este. Para além, entendendo essa dinâmica da salvação, ou essa doutrina, para além do pacote, da caixa, quer calvinista, quer arminianista. E aí eu coloco a terceira premissa. Quero deixar bem claro, objetivamente claro, que eu reconheço, e não poderia ser diferente, porque tudo que um servo de Deus, eu espero que eu seja um servo de Deus, especialmente que manuseia, que trabalha com as Escrituras, precisa ser caracterizado pelo espírito cristão, que tem, dentre outras atitudes e características, a característica da modéstia. E então eu reconheço o inestimável e abundante benefício que essas correntes, quer a arminiana, quer a calvinista, têm trazido, contribuído e dado à Igreja do Senhor, especialmente a partir do final do 16º século para cá. Sou cônsul disto. Mentes muito mais argutas e poderosas do que a minha e do que a nossa, certamente aqui representadas, as mentes aqui representadas entre nós, já se debruçaram sobre este assunto, estudando-o, analisando-o, tentando dissecá-lo, tentando explicitá-lo, e a gente até hoje está buscando compreendê-lo, ou compreendê-los, vou botar no plural, mais a contento. Mas eu quero também dizer, terminando essa terceira premissa, que tudo que diz respeito a Deus, e nós estamos tratando de Deus, e especialmente no que diz respeito à sua iniciativa e decisão de soberana e graciosamente prover a redenção, a salvação do gênero humano. Tudo que diz respeito a Deus é mistério. Tem muito de mistério para nós, seres humanos caídos, mentes limitadas, especialmente, eu me incluo aqui,
eu como assembleano, embora aqueles que convivem comigo, já com 34 anos de ministério, talvez até pense que eu leio um pouco acima da média do assembleano e do brasileiro no comum. Razão que me interessa isso. Razão porque eu venho estudando e trabalhando o aspecto mais teológico das doutrinas da fé cristã do que certamente a maioria dos crentes assembleanos. Mas ainda muitas coisas de Deus é um mistério. Por mais que eu compreenda, por mais que o Espírito Santo ilumine a minha mente, por mais que eu avance, eu vou apenas arranhar a superfície. E aí então a gente tem essa temática para hoje. Os irmãos colocaram mecânica da salvação e eu quero trazer duas outras expressões que talvez elucide, ajude a elucidar melhor o tema para nós. É a questão da dinâmica da salvação e que técnica e teologicamente é chamado de ordo salutes. Qual é a ordem da experiência, dos fatos, quer da parte de Deus soberanamente colocados, ou quer daquele outro segmento que admite a participação humana? Qual é a ordem desses fatos? Que vem primeiro a regeneração ou a fé? Que vem primeiro a justificação ou o arrependimento? Isso é uma expressão latina, ordo salutes, ou ordem da salvação. Isso tem a ver com duas outras teorias ou segmentos que também tem a ver com aquelas duas expressões ali, calvinismo e arminianismo, uma chamada monergismo e a outra chamada sinergismo. Monergismo é uma palavra que tem origem no grego, que tem a ideia do trabalho de um só, mono um. Energismo de energeia, de ergon, que é a palavra grega para trabalho, obra. E esse segmento é muito seguido pela a linha calvinista no que diz respeito à compreensão da doutrina da salvação. Evidentemente em função do tulipe. Eu não tenho tempo aqui para eu explicar o que é o tulipe, que é um acrônimo de 5 letras que representam as 5 balizas fundamentais do calvinismo, especialmente o hipercalvinismo. Mas o arminianismo tem também o seu acrônimo, que é o FECS. E aí, a proposta aqui esta noite é chamar a sua atenção, a minha atenção, e nós, como alvos da graça soberana, salvadora, da iniciativa salvífica de Deus, de aprendermos a pensar a salvação em Deus e as Escrituras e aquilo que nós queremos para além, escute bem, para além de qualquer caixa. Aqui nós estamos tratando hoje do pacote calvinista ou arminiano. Até porque, vou dizer por quê, pastor Tiago. Porque esses dois movimentos, que eu já disse que eles trouxeram e legaram a nós N e diferentes e extraordinárias contribuições. Eu reconheço isso. E qualquer leitor atento das Escrituras haverá de reconhecer. Só que eles são do século XVI. E os 15 séculos antes, que foram da igreja? E o que me leva a colocar isso é uma máxima que eu sempre trago na minha mente quando eu faço elucubrações dessa natureza, ou tento compreender coisas dessa natureza. Nunca esqueça de uma verdade, ou de uma máxima: toda verdade terá sempre a bitola, a medida, a espessura da sua origem. Quem, quando, por quê, como e para quê. E eu
como estudante de teologia, admito de pronto que a teologia, mesmo acadêmica, que procura ser mais científica no sentido de elaborada, no sentido de fechar as peças do quebra-cabeça e fazer as amarras, é sempre um construto humano. A teologia não faz a revelação de Deus, é a revelação de Deus que propicia a possibilidade da existência da teologia, e não pode ser o contrário. Logo, qualquer pensamento, seja de Calvino, de Jacob Arminio, qualquer outro, vai carregar a dimensão do seu tempo. Bom, e aí então, vamos caminhando. Eu vou ler muito aqui, e no último ponto eu vou tentar fechar. Na visão calvinista, que também é monergista, a ordem da salvação é até por causa que precisa. E quando eu penso aqui, eu preparei, pastor Jorge Júnior, a questão ali, para além do calvinismo e arminianismo, eu pensei no pacote, na caixa, respeitando a contribuição e o contributo que cada um tem nos dado ao longo da história, mas eu estou pensando em Bíblia, em revelação de Deus, em história da igreja, e fé e a igreja, para além de tudo isso. Até porque, quando esse movimento, esses pensamentos foram forjados e formulados, já tínhamos 15 séculos de história da igreja. Aleluia. 15 séculos de história da igreja. Então eles não inventaram a roda. Contribuíram muito, mas a partir do que já existia. Não é? E aí, no monergismo calvinista ou no calvinismo monergista, a ordem da salvação, a mecânica da salvação, essa ordem, os salúdios é eleição, predestinação e condicional. Não vou discutir nenhuma coisa, estou botando a ordem. Em segundo lugar, vem a regeneração, porque para eles, por causa da ideia que tem lá no Tulipe, que o homem está morto, aquela ideia da compreensão da depravação total. Pega Efésios capítulo 2, porque vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Paulo usa o pronome do caso reto da segunda pessoa do plural. Lá no mesmo texto adiante, aí ele vai incluir o nós, primeiro pronome do caso reto da primeira pessoa do plural, para incluir os gentios, como ele mudou também de pronome do texto, que nós lemos, vocês observaram aqui. Mas Paulo então não está falando daquele texto da condição de depravação total da espécie humana, homo sapiens sapiens, porque senão ele teria, como se assim fosse, cometeria um erro, um equívoco, porque ele também é da espécie. Ele tinha que começar o capítulo, porque eu também sou dessa espécie, estávamos mortos. Aí deixa eu ver, deixa eu dizer para vocês, eu também creio na depravação do gênero humano. Após a queda, todos nós estamos no pecado e em pecado, que é mais do que um ato que eu cometo, é uma condição. Mas deixa eu para você, a depravação total na teologia significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que nem todo homem é tão mau como poderia vir a ser, e nem o crente é tão bom como deveria ser. Escute bem o que eu estou colocando. Eu estou usando dois verbos, o poder e o dever, no futuro do pretérito. A doutrina da depravação total significa que após a queda, embora nós estejamos caídos e numa condição de perdidos, nenhum ser humano é tão mau como poderia vir a ser, porque a gente tem exemplo aí na sociedade que a malignidade está aumentando muito, e nenhum crente é tão bom como deveria ser. Então, mesmo eu, pastor, 35 anos aproximadamente de ministério, desde criança na igreja, porque eu sou da espécie adâmica, eu sou tão mal na essência, tanto quanto o pior homem fora. A diferença entre mim e ele que está lá no pecado, como Lázaro que foi morto pela polícia, é porque eu estou debaixo da graça de Deus e me policiando, e o Espírito de Deus habita. Mas eu sou, na minha natureza, está potencialmente o mesmo poder e a capacidade de praticar o pior crime que o pior criminoso aí fora comete. Mas quando a gente pensa
a partir da caixa, a gente tem que justificar o sistema, né? Se eu começo com a eleição incondicional, eu tenho que colocar a regeneração antes da fé. Porque se o homem está morto e todo morto não reage, ele precisa ser primeiro ressuscitado para reagir à voz do Evangelho. E aqui você viu lendo, e vós também, Paulo falando, nós que já esperamos em Cristo, tínhamos as promessas do Antigo Testamento, mas vós, os gentios e tal, que ele estava em nós, depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Então ouvir precede o crer. Não está no texto aqui? E eu poderia citar N versículos que comprovam isso. Mas ok, primeiro a regeneração para ter fé, depois a justificação, santificação. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Veja que no sistema calvinista, sinergista, aliás, monergista, eles não citaram a ideia do arrependimento e nem da conversão. Não é que eles não creem nisso. Só para nós aqui, bem baixinho, para ninguém escutar lá fora. Sabe por quê? Porque qualquer gramática, e eu não sou vernaculista da língua portuguesa, mas eu estudo a Bíblia há anos. E para eu entender teologicamente a Bíblia, eu tenho que entendê-la primeiramente gramaticalmente, porque Deus definiu trazer sua revelação num livro, numa estrutura estilística gramatical, e graças a Deus foi traduzido para o meu vernáculo, o meu português. E aí, a maioria, parece que eu encontro só 2 vezes na Bíblia, em que o verbo converter e arrepender, um e outro, estão na voz passiva. É sempre mandamento e ordem. Como é que Deus dá uma ordem que eu não posso fazer? Ele não disse: fique tranquilo que eu vou arrepender vocês. Fiquem na boa que eu vou converter vocês. Ele deu uma ordem: convertei-vos, arrependei-vos. Aí, porque precisa justificar o sistema, a caixa, o esquema. Não citou aqui, porque eu preciso ser coerente gramaticalmente. Se os verbos são uma ordem, está na voz ativa, no modo indicativo, e a gente sabe que o verbo exprime é uma palavra flexionável, que exprime ação, estado ou fenômeno, e ele se flexiona em modo, tempo, voz e pessoa. A voz ativa é quando eu sou o agente da ação. E depois vem a justificação, na ordem monergista. A santificação, que é um processo, tanto a santificação estado, que aí é santidade, e a santificação processual, que é o processo de crescimento na fé, e a perseverança eterna dos santos. Alguém pode perguntar, e eu até participava de um debate, de uma conferência de teologia lá em Florianópolis, lá nos íntimos de 2017, quando comemoramos os 500 anos da reforma. E tivemos um painel de debate, uma mesa, nós estávamos na mesa, o pessoal fazendo perguntas. Depois de um tempo para cada palestrante expor seu pensamento, um teólogo olhou para mim e disse: e aí, teólogo assembleano? Eu não sou teólogo, eu sou teologando, estou aprendendo aí. O senhor crê que todo salvo, para sempre salvo? Eu creio. Mas como eu creio? Eu creio que todo salvo, porque salvo, enquanto salvo, para sempre salvo. É claro que ele azedou o capim musgo, caiu do advérbio enquanto. Que a salvação é uma dádiva, mas é também, por isso que eu pedi a atenção de você, que para a preposição do locativo em mais o artigo definido feminino a, em mais a, da, na. E a preposição do locativo implica um lugar. Eu entrei para a salvação, eu não apenas recebi, eu estou na salvação. Agora, Deus me tira de lá, mas aí vem a visão sinergista, e é a mais ligada a nós, porque a nossa, embora tenhamos 110 anos de história, é verdade, nossa visão teológica vem mais dos avivamentos wesleyaninos, né? E também é claro que eles beberam muito na fonte arminianista, naqueles debates ali do século XVI, porque fica difícil. Por exemplo, como é que
Os monergistas, os calvinistas, tendem a afirmar que a fé é de caráter eminentemente monergista, no sentido que não depende nada da gente. É sempre Deus quem opera, ele trabalha sozinho. Mas então Deus crê no lugar do indivíduo? Não fecha. Não é? Não fecha. Aí se de repente a gente, eu já debatia, conversei assim, amistosamente com muitos dessa linha, eu disse, não, nós não afirmamos isso, mas mesmo assim continuam monergistas. Aí vem o arminianismo, que é sinergista. Sinergista é o contrário de monergismo. Si como, sum, a preposição do grego como, trabalho com. É aquela corrente que diz que a salvação é causada única e exclusivamente por Deus, e eu não posso fazer nada para causá-la, mas ela é uma dádiva apresentada, e eu preciso exercer um ato de vontade para recebê-la, porque como é que tem presente, favor imposto? A graça não é favor imerecido? Como é que tem favor imposto por um decreto? Se o favor resulta e é imposto e eu recebo seu exercício livre da minha vontade, já não é mais uma dádiva. E no sinergismo, a ordem, a mecânica, a ordem, os saludos é graça preveniente, que é aquilo que não é a mesma coisa, mas está muito próximo do chamado graça comum. Tem uma graça comum ali. E Jesus falou, olha, falando com os discípulos, antes de vocês orarem, o vosso Pai Celestial já sabe o que necessitais, ele é um Pai bom. Vocês que são maus, quando o seu filho pede um peixe, você não dá serpente. Quando ele pede um pão, vocês não dão uma pedra. Quanto mais o vosso Pai Celestial saberá dar boa casa aos seus filhos. E tem mais, ele é tão bom que ele vai chover sobre justo e injusto. A lavoura do ateu também produz, tanto quanto a do crente, que é uma graça comum ali. Essa graça proveniente vai trabalhando. Arrependimento. Eu ouço o Evangelho, a palavra de Deus. E onde eu embaso isso aqui? No todo da revelação de Deus. Veja bem, quando Deus criou o ser humano, Deus o chamou de Adamá. A palavra hebraica é para homem, o tirado do pó. Esse homem peca, cai, entra em ruína, se torna depravado. Mas mesmo após a quebra registrada em Gênesis capítulo 3, Deus continua se dirigindo a esse homem, chamando-o com o mesmo nome, dando a ele a mesma dignidade, ainda, isso porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, ainda com a imagem e semelhança arranhada e adoecida, e falando com ele, esperando que ele respondesse, que Deus não fala a pedra. E quando Deus fala, Deus espera a resposta. A própria revelação, como temos aqui na Bíblia, no seu todo, é sinal de que Deus acreditava ou esperava que não pudesse responder. Mas meu irmão caído. Quando a gente pega Romanos primeiro, que eu não tenho tempo de analisar aqui, quando Paulo vai dizendo aquelas qualidades, aquelas questões, ele diz, portanto, tu és inexcusável ao homem pagão. Mesmo que não recebeu uma revelação de Deus da Bíblia, como eu e você temos aqui, ele é indesculpável. Porque o que Deus falou pelo livro da natureza era suficiente para ele abrir a mente e perceber, mesmo caído. Portanto, ele é indesculpável. Depois vem o arrependimento. Ao ouvir a palavra, que é o metanoia, meia volta volver, a fé exercitada no Evangelho, como está dito aqui. Depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Conversão, aí vem a justificação, que é o ato declaratório de Deus de afirmar que os que estão em Cristo, pela justiça de Cristo, não devem mais nada. Vem a regeneração, operada em nós pelo Espírito Santo. Essa é a visão da mecânica da salvação no sinergismo arminiano. A santificação progressiva e finalmente a glorificação. Agora eu vou ler algo aqui, porque a gente já vai começar a partir
para aplicação. Escute bem. Eu coloco, porque falou várias vezes aqui nessa palavra, ou usou esse termo aqui no texto lido, eu vou ler esse parágrafo aqui. Uns 3 parágrafos breves aqui. A doutrina, escute bem, da predestinação, tem sido objeto de acalorados debates ao longo de toda a história da igreja. Homens preparados e consagrados servos de Deus já gastaram tempo, inclusive dinheiro, sobretudo energias, a fim de esclarecer a questão concernente, escute bem, ao destino, à liberdade do homem e à predestinação quanto à salvação, respeitando todas as posições encontradas. Este que vos fala aqui, com toda essa cara e esse narigão, eu sou pela liberdade humana. Eu sei que não tem como mais o ser humano caído usar o livre-arbítrio como Deus pretendia usar antes da queda. Mas, se não existe liberdade, se o homem não exerce a sua vontade para escolher, mesmo a questão da salvação, liberdade é só uma palavra. E não tem responsabilidade sem liberdade, e nem moralidade sem liberdade. Certo? Olha aqui, tem mais. Entretanto, eu penso, na minha pequenez, que estamos longe de alcançar um consenso no assunto na igreja evangélica, se não deixarmos as caixas, quaisquer que sejam elas, e voltarmos à amplitude da revelação das Escrituras. Aleluia. Eu, pastor Enoque, com toda a minha limitação, tenho preocupação com gente que não tem laço de conhecimento amplo da revelação de Deus, tal qual nós a temos nas Escrituras, e nem conhecimento mínimo de teologia bíblica, e já passa para a teologia acadêmica, sistemática e dogmática, que é perigoso. Outro parágrafo, alguns bem intencionados, entrincheirados do lado calvinista, e outros do lado arminianista, debateram e defenderam os seus pontos de vista, ambos reivindicando fundamentação bíblica. De fato, eu reconheço, a Bíblia parece apoiar essas duas linhas doutrinárias, se levarmos em consideração apenas a quantidade de versículos bíblicos citados, a capacidade de colecionar versículos tirados daqui e dali para montar um esquema. Aí, nesse sentido, me perdoe a franqueza, usar a Bíblia sem olhar o todo, sem perceber a revelação como um todo, é fazer da Bíblia a mãe de toda a heresia. Nesse sentido, até o criminoso, o